Pessoal, Espanha campeã da Copa do Mundo, com um massacre em cima da Argentina. A Argentina tentando ganhar daquele jeito catimbento, marrento, tentando apelar para a arbitragem mais uma vez, mas não deu. Espanha é o melhor futebol do mundo de longe. Essa Copa do Mundo nos trouxe muitos jogos e muitas reflexões. A gente pode fazer uma prospecção, a gente pode projetar todos os resultados dessa Copa e o que aconteceu dentro dessa Copa do Mundo, com o que vai acontecer nos próximos confrontos entre clubes. O que vai acontecer no futebol mundial? Qual que é a tendência do futebol mundial? O que vai acontecer na Intercontinental no final do ano? O que a gente pode esperar na próxima Copa do Mundo de Clubes? Cara, prepara aí. Se você estiver na cama, velho, esse aqui vai ser quase um podcast. Eu vou te brindar com vários dados da Copa do Mundo e algumas reflexões para o que podemos esperar aí no futebol entre os clubes aí dos próximos 2, 3, 4 anos. Então pega o teu café, pega a tua pipoca, deita na cama. Se você estiver no trânsito, numa viagem, bota aí que a gente vai debater muito sobre, pra mim, na opinião, uma das melhores Copas do Mundo da história. Aconteceu debaixo do nosso nariz nesse ano. Roda a vinheta. Campeão mundial de clubes! Canal que chapa no teu peito, chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes no Peito, canal que chapa no teu peito, tudo sobre o Mundial de Clubes. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e tudo que eu sempre falo, velho, WhatsApp, tudo. Porque eu chapo no teu peito tudo de Mundial de Clube. Eu acompanho o Mundial de Clube há mais de 30 anos. E a Copa do Mundo eu acompanho há mais de 30 anos, porque a primeira Copa do Mundo que eu assisti foi a Copa de 1994. Todos os jogos, eu tinha 8 anos e desde 94 eu acompanho a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo ela é perfeita porque ela faz um scanner do futebol mundial. São seleções formadas por vários clubes do mundo e normalmente existe um padrão entre o vencedor da Copa, vencedores dos clubes, jogadores que se destacam na Copa do Mundo, jogadores que se destacam dentro do Mundial de Clubes. E essa Copa nos brindou com vários jogos e com várias surpresas. Bom, todo mundo sabe, a Espanha massacrou todos, um gol tomado, não perde a 37 jogos. E é o futebol dominante hoje, sem sombra de dúvida. Começou tímido empatando com Cabo Verde porque nós não sabíamos o poder de Cabo Verde, já vamos falar sobre isso. E massacrou a Argentina na final da Copa. Por outro lado, a Argentina, com muitas polêmicas, a arbitragem nitidamente tentando ajudar ali a última Copa do Mundo por conta da figura do Messi, na minha opinião. Mas a gente também não pode tirar o mérito da garra argentina, da briga argentina e do Messi, que na minha opinião é o segundo melhor jogador da história, tá? Se ele tivesse ganhado essa Copa do Mundo, muita gente falaria que ele iria brigar com o Pelé. Na minha opinião, não entraria na prateleira do Pelé também. Não brigaria com o Pelé, mas, né, por conta do passado pregresso da Argentina nessa Copa, né, sempre ajudada aí na maioria dos jogos, a questão da expulsão do Messi, etc. Mas realmente, a Argentina também, assim, em termos de garra, de vontade, de luta, cara, não tem o que falar. Se a seleção brasileira, galera, tivesse 20% da garra argentina, nós estaríamos com certeza entre os 4 melhores seleções aí dessa Copa do Mundo. Foi a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, né? Tivemos jogo aí a roda. Eu assisti basicamente 50% de todos os jogos, consegui isso. E pra mim fica muito claro um scanner dessa Copa. Nós tivemos seleções e jogos disputadíssimos, com elencos, com valores de elencos tão distintos, que isso faz a gente projetar o que a gente pode imaginar na Intercontinental no final do ano, né, no Mundial de Clube no final do ano, e na Copa do Mundo de Clubes que vai ser em 2029. Eu separei aqui para vocês vários dados, várias estatísticas aí dos jogos, né, da Copa do Mundo. E conforme eu vou esclarecendo para vocês aí, a gente vai debatendo e o que isso daqui, esse scanner que eu vou passar para vocês, basicamente é para a gente chegar e tentar identificar qual que é a tendência, principalmente para a próxima Copa do Mundo de Clubes. Houve algumas similaridades entre a Copa do Mundo de Clubes do ano passado e a Copa do Mundo desse ano. E assim, para mim essa foi uma das melhores Copas. Nós fomos brindados com o Messi nessa Copa, a última Copa do Messi. Ficou aí por alguns dias com o artilheiro de todas as Copas, né? Mas foi ultrapassado pelo Mbappé. Nós tivemos a última Copa do Modric, a última Copa do Messi, a última Copa do Neymar, né? Que tava também, né, se arrastando, não tinha condições de jogar, mas jogou. Nós tivemos algumas lendas que se despediram aí do futebol mundial nessa Copa do Mundo, tá? E outras lendas que estão ingressando. Da Lamine Yamal, nós temos ainda Mbappé que tá aí, nós temos Olise,
Não sei se Kane joga essa última Copa. Acho que Kane pode jogar a próxima Copa. Nós tivemos Vini Júnior. E nós tivemos, assim, tirando Vini Júnior, aí o jogo aí contra a Noruega, né? Nós tivemos Haaland com um aproveitamento bizarro aí em gols, tá? E nós tivemos a seleção, né, principalmente da Espanha, galera. Primeiro eu vou começar falando da Espanha, vou fazer um breve resumo das seleções que me surpreenderam, das seleções que eu achei que iriam mais longe, das seleções que me decepcionaram, das surpresas, e aí eu vou começar a chapar no teu peito alguns dados aí, tá? Bom, pessoal, Espanha, não tenho o que falar, né? Espanha não perde há 37 jogos, tá? 29 vitórias e 9 empates. É bizarro, assim, a dominância do futebol espanhol. Normalmente o futebol de clubes, os melhores clubes eles estão no nível mais elevado porque eles estão jogando há muito tempo. Por exemplo, o PSG, esse time do PSG já joga 2, 3 anos. E são muito mais jogos, muito mais tempo de treino. Mas a França, né, também um scanner aí de algumas estrelas do PSG, também mostrou um futebol muito elevado. Trazendo para a Espanha, realmente, hoje eu falo para vocês que fazia tempo que eu não vi em uma Copa uma seleção jogando num nível tão elevado como um clube. E a Espanha foi um scanner disso e a França, para mim, foi um scanner disso. A Espanha é dominante. A Espanha, na final da Copa do Mundo, ela não permitiu que a Argentina chutasse pro gol. Foi um massacre contra a Argentina aí na final. A Espanha, ela deu 20 chutes pro gol. A Argentina deu 2 chutes pro gol, sendo que um foi um cruzamento do Messi. Isso daí ainda... E o único chute da Argentina foi a jogada com o do Simeone, que chutou para fora e que foi na prorrogação. Teve 63, 64% de posse de bola. Sem nós contarmos a parte da cera que a Argentina fazia. Então você pode jogar para 70 a mais a dominância. Isso me lembra muito o Barcelona tricampeão do mundo, 2009, 2011 e 2015. Tá? Que dominância que a Espanha faz, né? A Espanha ganha Nations, a Espanha ganha Euro, a Espanha ganha o Sub-20 Mundial. A Espanha tem alguns bolas de ouro. Lamine Yamal voando também na Copa, apesar de não ter feito muitos gols. O tic-tac da Espanha, esse modelo de futebol espanhol que vem desde os itos do Del Bosque, ali com a seleção da Espanha campeã em 2010, mostra que realmente nós teremos uma seleção dominante e que isso vai refletir nos clubes. E reparem, são muitos jogadores do Barcelona que estão na Espanha. E o Barcelona, há muito tempo, não flerta com a Champions League. Já visto que já faz mais de 10 anos que o Barcelona não ganha uma Champions. Uma vez ganhou em 2015, mas fazendo essa prospecção, eu acredito que o Barcelona deva conquistar a Champions aí nos próximos 2, 3 anos, se eles conseguirem trazer esse modelo de jogo espanhol e replicar dentro do Barcelona. A França, por sua vez, para mim era a favorita da Copa pelo jogo agudo. O Mbappé foi coroado como o maior artilheiro aí de todas as Copas, ultrapassando o Messi, ultrapassando o Ronaldo, Klose. Mas, a hora que chegou contra a Espanha, teve dificuldades contra o Uruguai, contra o Paraguai, mas quando chegou contra a Espanha foi completamente, assim, dominado. E isso daí foi um negócio que faz a gente botar a mão na consciência, em que um time bem treinado, e a França é um time muito bem treinado, com o trabalho do Deschamps desde 2018, 17, até talvez antes, que um time bem treinado e um time focado, ele realmente consegue sufocar. Então os talentos individuais da França, se for pegar o ataque da França, né? Olise, Bayern de Munique, Dembélé, PSG, Mbappé, Real Madrid, Doué ou Barcola, dependendo do jogo, também do PSG. E o jeito que a França vinha jogando, nos faziam imaginar que a França era a favorita da Copa, e não foi, né? A Espanha começa a Copa do Mundo empatando com Cabo Verde, e daí todo mundo já falou, essa Espanha não vai a lugar nenhum. E realmente, depois que nós fomos ver que Cabo Verde era uma pedra no sapato. Cabo Verde com um elenco muito inferior a muitos outros, fez a Argentina sofrer. Empata com o Uruguai no 2-2, não leva gol da Espanha, também não levou muito perigo, mas mostra que um time bem treinado e um time com vontade, ele pode realmente bater de frente com grandes clubes. E isso me fez pensar muito também nos jogos da Copa do Mundo de clubes, como o Mamelodi Sundowns contra o Borussia Dortmund, como o Fluminense contra uma Internacional de Milão, contra principalmente Botafogo contra o PSG, tá? Foram jogos assim em que o Inter Miami com o Messi ganhando do Porto, foram jogos que realmente mostraram, fizeram um scanner, a gente pode fazer uma analogia de que elencos muito inferiores, eles realmente têm chance no Mundial de Clubes. Isso daí vai depender do trabalho, né, do técnico, tá?
A Inglaterra acho que jogou bem, tem um elenco um elenco vasto de jogadores, mas se apequenou contra a Argentina. Ali a mentalidade argentina e um pouco da arbitragem também fez com que a Inglaterra caísse, e nós tivemos o jogo disputa do terceiro lugar de 6-4, galera, numa Copa do Mundo. Isso daí foi um negócio bizarro, assim, né? Depois nós vamos ver aqui também os dados. Nós tivemos o Brasil, por sua vez, dando a bola para o adversário. Carlo Ancelotti realmente teve alguns desfalques, provavelmente pela nossa lateral direita, e ele, então, convocou zagueiros no lugar dos laterais direitos, então o Brasil não teve muitas ferramentas para estar mostrando realmente futebol brasileiro. Existe essa tendência do futebol brasileiro perder a sua essência, o futebol com a bola no pé, o futebol do drible, do manejo, por conta, né, da exportação de jogadores para o exterior pós-Lei Bosman, e o Brasil tá dando uma característica europeia para o nosso futebol. E realmente o Brasil aí não flerta aí com a Copa do Mundo, aí com o título da Copa do Mundo há mais de 24 anos, né? Infelizmente, o Brasil foi uma decepção, penou contra Marrocos, tomou pressão do Haiti, contra a Escócia passeou, mas daí no Japão sofreu, teve que fazer gol só com bola alta e fazendo um gol com Casemiro, um cara velho. E contra a Noruega a gente não precisa nem falar, vocês já devem ter visto em outros canais e tudo que aconteceu. O Brasil realmente foi dominado pela Noruega, um time bem inferior ao Brasil, só que um time muito bem treinado. Então o Brasil para mim foi a grande também decepção da Copa, assim. Tirando o Uruguai, né, que foi um trabalho ridículo, tirando a Alemanha, que caiu pro Paraguai, dominando o jogo, e o Paraguai fazendo uma barricada ali, uma trincheira, conseguindo superar e quase, né, levando também a França para os pênaltis. Então nós tivemos vastos jogos. Eu separei aqui, basicamente, vários dados aí da Copa do Mundo. Foi uma Copa, né, com 104 jogos, né, com 48 seleções. E agora nós vamos fazer um scanner. Eu vou fazer um scanner para vocês aí. Vou começar a analisar os dados e vamos comentar e ver o que isso pode refletir dentro do Mundial de Clubes, que é a competição mais massa, né, galera? A Copa do Mundo é a segunda melhor e o Mundial, obviamente, é o primeiro. Então vamos começar. Então aí para vocês aí vai estar na tela os clubes que obtiveram mais gols na Copa do Mundo. Tá na tela aí? Real Madrid, 22 gols. Que eu posso entender, né? Pô, o Real Madrid é um time com um ataque, então, mortífero, digamos assim. Um aproveitamento nessa Copa do Mundo com 22 gols. É o clube que mais fez gols. Então nós temos aí Arda Güler, Vini Júnior, Mbappé, obviamente, né? E Jude Bellingham, basicamente, aí à frente da Inglaterra, né? O Brasil não foi muito longe, a Inglaterra, França foram longe, e a Turquia foi também uma decepção, né? Então, Real Madrid com 22 gols, podemos esperar aí uma Champions League, um Real Madrid agora com Cucurella, né? Campeão do mundo. Um Real Madrid aí que deva incomodar na Champions League, tá? Nessa próxima. PSG, 15 gols. Não preciso nem falar, né? Que a gente tem Dembélé, Doué e Barcola, principalmente, né? Bayern de Munique com 12, tá? Bayern de Munique a gente tem aí a figura principal, que é o Kane, e também o Garcia da Colômbia, Luiz Garcia. Arsenal com 11, tá? Manchester United 10, Inter Miami 8. Messi, né, mano? O que eu vou falar, né? Tira, cara, que a Argentina foi beneficiada. Esquece tudo isso que a gente tá com raiva da Argentina. E que, graças a Deus, a Espanha. Tem que tirar o chapéu pro Messi. É o 0-2 do mundo e o cara meteu 8 gols na Copa. Então, tipo assim... Enfim, Sunderland com 8, tá? O brasão do Nacional do Uruguai aí. Lembrando que essa é uma postagem do Super Score, só erraram aí o brasão da Sunderland. E o Crystal Palace com 8, tá? Mais jogos na história. Quais jogadores tiveram mais jogos na história? Isso daí reflete também no Mundial de Clubes, porque a gente vai analisar esses jogadores que mais tiveram jogos na Copa do Mundo, se eles ganharam o Mundial de Clubes. Messi, cara, 34 jogos na Copa do Mundo, em 6 Copas do Mundo, né? Messi joga 2006, 10, 14, 18, 22 e 26. E talvez joga a próxima, tá? Podem anotar aí. Messi, 34 jogos. Tricampeão mundial de clubes, né? 2009, 11, 15 aí. Cristiano Ronaldo, 27 jogos também, 6 Copas do Mundo. E Cristiano Ronaldo ganha 14, 16, 17, 18 e 2008 pelo Manchester. Cristiano Ronaldo, pentacampeão do mundo, né? Do Mundial de Clubes. Justíssima segunda posição.
Lothar Matthaus, 25. Lothar Matthaus, carne de pescoço, campeão da Copa do Mundo em 1990, tá? Lothar Matthaus não ganha o Mundial de Clubes, mas ganha a Copa do Mundo. É um dos jogadores que sempre esteve também no esquadrão da Alemanha aí. Maldini, né? Ganhou com o Milan aí o Mundial de Clubes, também foi um dos jogadores aí, apesar de não ter ganho em 2006 com a Itália, também tem 23 jogos. Neuer, 23. Neuer ganha, né? Com o Bayern de Munique, o bicampeonato em 2013 e 2020. Modric. É o mega, ultra, super campeão com o Real Madrid 2014, 16, 17, 18, 22, né? Modric aí, mais do que multicampeão do Mundial de Clubes, nos despede da última Copa. E eu deixo o comentário aqui que Modric ainda foi roubado nessa Copa, tá? Aquele pelinho lá, aquele gol que estava impedido que a Croácia faz em cima de Portugal, na boa, não merecia, tá? FIFA, na verdade, pra mim a FIFA realmente pisou na bola aí com o Modric, tá? Um dos maiores jogadores da história, tá? Um jogador que falta na seleção brasileira, esse jogador com essas características do Modric, de distribuir a bola, um meio campo de ofício. Modric, o 7º jogador com mais jogos em Copas do Mundo. Mbappé já tem 22. Pois a gente vai ver. O número de jogos, assistências e gols que o Mbappé tem na Copa é bizarro. E ele já tem 22 e pode disputar pelo menos mais 2 Copas, tá? Então, com certeza, se ele jogar mais uns 6 jogos aí por Copa, ele vai passar o Messi, tá? E já é o maior artilheiro de todos, né? Puta, então não tem nem o que falar, né? Só que Mbappé não tem Mundial de... Quer dizer... E Mbappé, campeão mundial de clubes em 2024, tá? Não ganhou a Champions, mas ganhou o Mundial de Clubes em cima aí do Pachuca, tá? Maradona com 21, tá? Maradona nunca ganhou o Mundial de Clubes. Legal esse dado aqui. Então, agora o maior número de gols, né? Tá na tela aí pra vocês aí do Transfer Market. Mbappé 22, Messi fica com 21, Klose com 16 em terceiro. Ronaldo Fenômeno com 15 gols. Aí começa Gerhard Müller, Kane, Fontaine, Pelé, Sosis e Klinsmann. Mbappé tem o Mundial em 24, Messi é tricampeão mundial, Klose nunca ganhou. Ronaldo ganha 2002 mesmo sem ter ganhado a Champions League. Tá? Gerhard Müller ganha com o Bayern de Munique em cima do Cruzeiro. Tá? Kane não ganha o Mundial de Clubes com o Bayern. Fontaine nunca ganhou. Pelé, bicampeão mundial com o Santos de clube. E Klinsmann não ganha o Mundial de Clubes, tá? Muito interessante esse dado aqui. Mais gols e assistências. Cara, Messi, cara. Gols mais assistências. 33 ganha do Mbappé. Acho que é o único dado que o Messi vai ganhar do Mbappé aí, porque a próxima Copa ele vai ultrapassar, né? Mbappé com 29, Klose com 20, Ronaldo com 20, Müller, Pelé. Cara, Pelé com... Os caras ainda querendo falar, cara, que o Messi era melhor que Pelé, cara. Desculpa, velho. Um dia a gente vai fazer um episódio só pra falar o desempenho do Pelé no Mundial de Clubes e o reflexo disso aí pro mundo. Pelé é o 0-1 e não tem o que falar. Muito interessante esse dado. Próximo dado da tela aí também do Transfer Market. Most World Cup Winners. Então nós temos agora, de todas as seleções campeãs do mundo, quais foram os clubes que foram mais bem representados. Cara, isso é muito legal esse scanner, porque isso aí também tem um reflexo no Mundial de Clubes. Por incrível que pareça, galera. Juventus. Nós temos a Itália tetracampeã do mundo. Basicamente, né? Juventus manda 28 jogadores na história que jogaram na Juventus e que ganharam a Copa do Mundo. E a gente também pode fazer um scanner aí que o Juventus é bicampeão do mundo, né? E bicampeão do mundo, né, de clubes. Perde na década de 70. Ganha, né, com Platini em 85 e ganha em 96 contra o River Plate. E nós sabemos também que o Zidane, quando ganha em 98, fazia parte do elenco do Juventus. Didier Deschamps, técnico da França, também fazia parte do elenco do Juventus. E nós temos uma porrada de outros jogadores. Del Piero ganha em 2006, era da Juventus. Então, assim, nós temos 28 jogadores. Juventus é o clube número 1 que mais exportou jogadores campeões da Copa do Mundo. Isso é muito louco. Bayern de Munique, 23 jogadores campeões do mundo, né? Vamos imaginar, principalmente, o Bayern de Munique que ganha em 76 do Cruzeiro, nós tínhamos uma porrada, Beckenbauer, Gerd Müller, nós temos o Bayern de Munique com Neuer, né? Nós temos a Alemanha que ganhou em 2014, então também uma porrada de outros títulos aí junto, né? O Bayern de Munique também, né, com a Alemanha ganhando a Copa do Mundo de 1990, também tinha vários jogadores do elenco. Em segundo lugar, justíssimo, Internacional e 22 jogadores, né? Você vê que não vai sair muito do eixo dos clubes que já ganharam mundiais de clubes com clubes que mais exportaram jogadores da Copa do Mundo, né?
Barcelona está em quarto lugar. Barcelona, nós temos 8 jogadores do Barcelona que ganharam a Copa do Mundo agora e também muitos outros como Xavi, Iniesta, Busquets que ganharam lá em 2010, né? Barcelona, essa última Copa, botou ele lá no topo da lista, tá? Roma, cara. Roma, eu fiquei surpreso. 18 jogadores que já ganharam a Copa do Mundo. Roma, por conta da Itália, né? Lembro de Totti, que ganhou também em 2006, e outros jogadores que ganharam ali, principalmente em 82, faziam parte do elenco da Roma, tá? Peñarol em sexto, galera. Lembrando que Peñarol, o Uruguai é bicampeão, tá? E Peñarol sempre foi uma das grandes forças até a década de 80 aí, no Mundial de Clubes. Então era um dos clubes que eram realmente carne de pescoço, né? 5 Libertadores, tricampeão mundial de clubes. Peñarol exporta 15 campeões do mundo, tá? Santos, base da seleção brasileira, com 15 em sétimo lugar. Real Madrid com 13. Nacional do Uruguai com 12 jogadores. São Paulo com 12. E nós temos toda a lista. Aí o meu Palmeiras em 15º, né? Com 9 jogadores, né? Campeões aí da Copa do Mundo. Djalma Santos, né? Considerado um dos melhores laterais aí do mundo, que ganhou 58, 62. Nós temos Marcão, né? Fechando o gol em 2002. Nós temos Mazinho e Zinho em 94, tá? Ou outros jogadores aí que ganharam, né, a Copa do Mundo. Nós temos River Plate, Independiente. Muito interessante esse dado da Transfer Market. Vamos pro próximo aqui. Esse dado é muito importante, cara, aqui da TNT, cara. Top 5 clubes com mais participações em gols nessa Copa do Mundo de 2026. Cara, Real Madrid, 31 gols. Cara, Real Madrid tem um ataque muito agudo, cara. É o que eu falo. Mbappé, Bellingham, Vini Júnior e Arda Güler. Cara, 31 gols e assistências, né? 19 gols e 12 assistências. Você tá doido, velho. Tá atento com o Real Madrid, tá? Mourinho volta pro Real Madrid, não se esqueçam. Arsenal, cara, 9 gols e 13 assistências. Muito top esse dado aqui. PSG e Bayern somam 20. 13 gols e 7 assistências do PSG e 8 gols e 12 assistências. Cara. PSG e Bayern, Real Madrid, não tem. Eles são os próximos franco-candidatos aí a ganhar a próxima Champions League. Não tem como sair desses clubes. Arsenal, talvez aí. Liverpool, cara. 6 gols e 11 assistências, né? Até o atacante da Suécia aí na nossa cara, até esqueci o nome dele. Ficou em quarto lugar. Em quinto lugar, para agora. Aí você vê como que o Messi ele é foda, cara. Aí você vê como que o Messi ele é foda. 8 gols e 5 assistências, Inter Miami. É o Messi. Messi. E eu acho que o Depou entra em uma dessas assistências aí. Cara, o cara é um ET mesmo, né, velho? Tipo assim, ele bota o Inter Miami em quinto sozinho, né? E aí eu fico pensando lá no Palmeiras contra o Inter Miami, o Inter Miami contra o Porto. Tá explicado, cara. Esse cara é um ET. Mesmo sendo ajudado na Copa, mesmo tendo todas as críticas, tem que tirar o chapéu pro Messi, galera. Tem que tirar esse jogador, é um jogador histórico, tricampeão mundial de clubes, né? Teve chance levou a Argentina para 3 finais, né, de Copa do Mundo. Tem que tirar o chapéu pro cara. O que ele fez nessa Copa aí, cara, com 39 anos, não tem o que falar. Próximo dado. Cara, para que tudo, agora é legal. Esse dado aqui, galera, é legal. As melhores equipes do Mundial de Clubes e da Copa do Mundo. Ou seja, pegaram as semifinais da Copa do Mundo de Clubes e as semifinais da Copa do Mundo. A TNT pegou. Cara, dá uma olhada aqui, ó. Vamos começar com a Copa do Mundo, né? Então nós tivemos a França, a Inglaterra, a Espanha e a Argentina. Então, França, Espanha, Inglaterra. Esquece a Bundesliga, a França como seleção, né? Não são as 3 ligas mais fortes da Europa, mas a França como seleção hoje, né, em termos de jogadores, é a seleção, digamos assim, mais completa, né? E nós tivemos a Argentina, então nós temos 3 seleções europeias e uma da América do Sul, tá? Nessa Copa. Ano passado, 3 clubes europeus e um da América do Sul, que é o Fluminense. Real Madrid, Chelsea, PSG e Fluminense. Cara, ficou muito legal esse scanner. Ficou muito legal. Nós tivemos a seleção da França e um clube francês, que é o PSG. Nós tivemos a seleção da Inglaterra e o Chelsea, que foi campeão do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes.
nós tivemos o Real Madrid e a seleção da Espanha. E aí que vem a nossa única diferença, né? Que isso daqui é um negócio que a gente vai ter que trabalhar. Que realmente mostra o problema que nós estamos. Hoje, o Campeonato Brasileiro é o que está dominando a Libertadores. Não tem nem o que falar, né? Faz tempo que eles não ganham. Só que é a Argentina que chega, cara. É a Argentina que chega nas últimas 2 Copas do Mundo. Cara, seleção brasileira, dá pra ter um diagnóstico nítido que a seleção brasileira tem um grande problema quando fala em futebol de seleções. Porque o certo seria a seleção brasileira estar entre os 4. Mas é a Argentina que está representando. Até parece que é o inverso, né? Lá atrás, na década de 70, 80, 90, quando o Brasil estava tomando pau da Argentina aqui na Libertadores, o Brasil ganha na Copa. E agora é o inverso, né? Argentina nas Copas e nós temos o Fluminense como clube representando do último Mundial de Clubes. Por isso que eu defendo aqui, galera. Abre aspas aqui. Renato Gaúcho na seleção. Que Carlo Ancelotti, cara. Nunca nenhuma seleção ganhou com um técnico estrangeiro. E desculpa, eu sou contra o Ancelotti. Ele não conhece futebol brasileiro. Espero que conheça nos próximos 4 anos, mas ele não tem. Não acho que vai dar boa isso daí. Pra mim é Renato Gaúcho. Depois da Copa do Mundo de Clubes, ele levando esse Fluminense cansado aí entre os 4 melhores clubes do mundo, você tá doido. Mas fica um scanner bem similar, né? Vamos ver qual que é o próximo dado aí. Vamos passar pro próximo. Cara, essa daqui é uma foto muito interessante, né? O Paraguai e a Alemanha. Galera, eu vou pegar o valor do clube aqui do Paraguai e da Alemanha, vamos lá. Alemanha, valor do elenco, 947 milhões de euros. Paraguai, 153. 6 vezes inferior. 6 vezes inferior, pessoal. Isso aqui foi uma final de Mundial de Clube. Nós temos uma Libertadores aqui embaixo e uma Champions League em cima. Isso é uma publicação aqui também do Oh My Goals, mostrando aí o elenco da Alemanha e o elenco do Paraguai. Vamos lá. Alemanha. Bayern, Arsenal, Bayern, Borussia Dortmund, Real Madrid, Galatasaray, Stuttgart, Liverpool. E abaixo a gente tem River Plate, Palmeiras, Nacional, São Paulo, São Lourenço, Atlanta United, Lanús, Vancouver Whitecaps, Dinamo Zagreb. Galera, vocês estão doidos. Vocês têm dúvida de que é possível um clube muito inferior ganhar um clube que é do primeiro calibre da Europa? Olha o que o Paraguai mostrou nessa Copa, olha o que Cabo Verde mostrou nessa Copa. Isso aqui foi uma reflexão muito massa que eu achei aqui, eu tinha que postar para vocês aqui. Próximo agora. Os maiores clubes, a maior representatividade dos clubes aí a partir das 16 avos de final, né? 16 avos de final. Então você tá entre os 32 melhores seleções. Quais foram os clubes mais representados? Galera, Manchester City lidera com 18. Que doideira, né? Bayern com 16. Arsenal com 15. Isso daqui é bizarro. Arsenal não tem Champions League e nunca ganhou o Mundial de Clubes, cara. Tá aqui, com maior representatividade. Quase ganhou a Champions, né? Mas PSG em quarto com 14. Barcelona com 13. Já vista a Espanha. Crystal Palace com 12. Atlético de Madrid 11. Milan 10. Borussia Dortmund com 10. Em 10º Al Ahly, basicamente Egito, né? Que fez um puta de um jogo, né? E foi roubado também pela Argentina. Chelsea 9, Liverpool 9, Manchester United 9, Sunderland 9, Benfica 8. Que doideira. As ligas com maior representatividade. Primeira Premier League com 142 jogadores, cara, na Copa aí, entre as 32 melhores seleções. Bundesliga com 88, La Liga 74, Ligue 1 69, Série A da Itália 59, MLS 34, galera, MLS, hein? Atento a MLS. Não se trata só de Canadá e Estados Unidos, tá? Tem muita América do Sul na MLS e tem muito europeu também na MLS, tá? Brasileirão foi a 7ª liga mais representada aí nessa Copa do Mundo. Achei que seria a 6ª, né? Brasileirão tá perdendo pra MLS aí. Fica atento, viu, galera? Vamos ficar atento com isso. Aí a Liga Belga tá em 8ª, a Portuguesa tá em decadência, né? Portugal foi uma decepção nessa Copa, com o melhor campo do mundo, não arranhou um bom futebol. Cristiano Ronaldo meio que apagado, enfim. E a Liga Holandesa aí em 10º lugar com 21 jogadores aí nos 16 avos. Pessoal, agora na tela.
Vamos lá, da Transfer Market. O valor dos elencos da Copa do Mundo. Cara, então você pega uma França liderando com 1,5 bi de elenco, sofrendo para bater um Paraguai com 10 vezes o menor valor de elenco. Paraguai, vai estar na tela de vocês aí, 150 milhões de euros, 10 vezes menos. E Paraguai perde só de 1-0 com gol de pênalti. Vocês têm dúvida de que qualquer clube inferior pode bater um clube europeu da primeira prateleira da Europa? Olha o que o Paraguai nos mostrou, é óbvio, né? Com o Gustavo Gomes ali e o meu Maurício, né? Fora que bateu a Alemanha, né? Paraguai bate a Alemanha, que tá com um elenco de 947 milhões, cara. Surpreendente. A Inglaterra é o segundo elenco, 1,36 bi. E a Inglaterra perde para a Argentina com 807. Ou seja, quase mais de 50%. Um elenco com mais de 50% o valor da Argentina perde para a Argentina com o Messi com 39 anos. Tudo bem que o Messi é um ET, mas vocês veem, né? Cabo Verde, vamos para Cabo Verde, pessoal. A Espanha tem um elenco de 1,22 bilhões e ganha a Copa do Mundo. Cabo Verde é a 31ª seleção com 54 milhões de valor de elenco. Cara, Cabo Verde tem jogadores de umas ligas muito bônus, tá? Se a gente for analisar a Espanha com 1,22 bi, fazendo um cálculo aqui, é mais de 20 vezes o valor de elenco de Cabo Verde. Cabo Verde quase ganha da Argentina. Cabo Verde empata com o Uruguai, com um valor de elenco de 50 bi. O Palmeiras tem um valor de elenco de 270. O Flamengo tem um valor de elenco de 260 milhões de euros. Então, Cabo Verde nos mostrou nessa Copa, galera. Eu vou abrir aqui, peraí. Eu vou abrir aqui Cabo Verde, pra gente ver que clubes que Cabo Verde joga. Vamos pegar o time titular contra a Argentina, né? Vamos lá, quem que jogou de Cabo Verde e que clubes que Cabo Verde jogava. Só para vocês entenderem que nessa Copa, muitas seleções que a gente não dava nada, cara, agrediram muito mais outras seleções com um valor de elenco muito maior. Por isso que eu falo que Mundial de Clubes pode nos trazer novidades. E são muito, principalmente Intercontinental, são bem menos jogos. A gente tem que jogar 3 jogos para ganhar o mundo, tá? Então assim, vamos lá. Vozinha, sem clube. Nem falar do Vozinha, né? Vamos pegar o Cabral, que meteu o primeiro gol de Cabo Verde na Argentina. Vamos lá, né? Trabzonspor, com aquele golaço. Clube da Turquia. O cara joga na Turquia. Grande clube. Vamos pegar aqui o atacante, o Nuno da Costa. Vamos ver onde que o Nuno da Costa joga, pessoal. Atacante de Cabo Verde. Başakşehir FK, Superliga da Turquia. Exportando, comprando jogadores de Cabo Verde, né? Incrível. Vamos pro Duarte, MAT, meio campo ofensivo. Jogou muito também essa Copa de Cabo Verde. Puskás, o cara joga no Puskás Academia. Liga... Cara, que é liga polonesa, velho. Vamos lá, vamos de novo. Vamos ver outro jogador aqui. Vamos pegar o Duarte, Derói Duarte, que meteu o primeiro gol de Cabo Verde contra a Argentina. Onde que ele joga? Ludogorets, Liga Búlgara. Cara, não preciso falar mais nada, né? Não preciso falar mais nada. Cabo Verde, pra mim, foi o melhor exemplo, assim, de guerra na Copa do Mundo. Um dos times que mais correu, lembrando que o Brasil foi o time que menos correu, tá? Um dos times que mais correu, é o time, se não me engano, que mais correu em distância percorrida na Copa do Mundo. Um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo foi de Cabo Verde. Isso nos mostra, pessoal, que um time bem treinado, lembrando que clubes, nós temos muito mais tempo para treinar, para chegar no Mundial de Clubes, nós temos muito mais jogos. Cabo Verde nos mostra que um clube bem treinado, mano, tem condições de ganhar o Mundial de Clube. O futebol mundial tá nos mostrando, principalmente aí na Copa do Mundo de Clubes, que o Fluminense... Vamos botar o Fluminense, que eu acho que ficou entre os 4 ali, com um elenco muito inferior aos outros. Que não tem mais time besta, e que se ele for bem treinado e tiver vontade, galera, o clube ele pode conquistar. O que tá faltando mesmo, eu acho que é realmente o treinador do clube interpretar e
conseguir fazer um nó tático no time. Cabo Verde fez um nó tático em termos aspectos defensivos na Espanha. A Espanha não conseguiu varar. Defendeu muito bem contra o Uruguai. E contra a Argentina, galera, assim, foi um negócio de maluquice. Se a gente transportar o Paraguai contra a Alemanha, eu acho que Cabo Verde fez um futebol muito mais bonito do que o Paraguai. Cabo Verde jogou igual o Paraguai contra a Espanha, mas depois teve um futebol muito melhor. Teve um futebol muito mais agudo, um futebol de troca de passe, de contra-ataque, de defesa. As jogadas individuais dos jogadores de Cabo Verde no jogo contra a Argentina, cara, eles driblaram muito mais, correram muito mais. Então, pra mim, foi um dos melhores scanners. Outro jogo que eu fiquei assim surpreso foi Egito contra a Argentina também. Egito foi roubado. Pra mim, o gol mais bonito da Copa foi aquele gol anulado, né? Injustamente, que o Egito sai, o atacante direito ele dribla 3 e faz um contra-ataque com assistência do Salah e faz o gol, mas o gol ele é anulado. Vamos ver o valor do elenco aqui do Egito. Vamos ver se ele está entre os 31. 116 milhões. A Argentina, 807 milhões. O que eu posso falar, né? Vamos pro Brasil e Noruega. Brasil, 928 milhões. Noruega, 589. Pouco mais de 50% de valor do elenco. E o Brasil foi dominado pela Noruega. A Noruega teve mais de 70% de posse de bola. Mostra como que o Brasil foi mal treinado. Não teve vontade. Não correu. Vamos ver aqui outro jogo aqui. Deixa eu pegar um clube aqui. Austrália, 77 milhões. Cabo Verde, África do Sul. Congo, 143 milhões. Congo, 143 milhões o elenco. Portugal, 1 bilhão. Congo empata com Portugal e dá um aperto e sai na frente da Inglaterra, Congo, nessa Copa do Mundo. Cara, eu falo pra vocês, a Copa do Mundo de Clubes, a próxima Copa do Mundo de Clubes 2029, ela vai ser muito louca. A gente vai ter clube lá da Oceania que vai dar trabalho pra clube europeu. Escreve o que eu tô falando, pessoal. Escreve o que eu tô falando. Isso é um scanner, pessoal. Isso é um scanner, tá? A gente tem um Flamengo ganhando do Chelsea, metendo 3-1 no Mundial de Clubes, tá? A gente tem o Flamengo lutando contra o Bayern, que é uma máquina de guerra, tá? A gente tem o Fluminense chegando entre os 4, batendo ao Al-Hilal, batendo o Internacional de Milão. A gente tem o Chelsea batendo o PSG na final. Olha isso daqui, velho. Olha isso daqui. Congo tava ganhando da Inglaterra, meu amigo, e jogando um futebol bonito, viu? As seleções bem treinadas mostraram, cara, os caras jogando com garra mostraram que existe condições de clubes inferiores ganhando de clubes superiores. Olha isso, cara. Congo empatando com Portugal e quase ganhando da Inglaterra, se não é a Harry Kane, que também é outra alienígena. E aí a gente vai falar depois nos próximos episódios aí a respeito aí dos clubes que já estão classificados e o que pode acontecer no final do ano, no Mundial de Clubes. Essa Copa do Mundo de Clubes, o Super Mundial, galera, escreve o que eu tô falando, vai se tornar algo mais importante que a Copa do Mundo. Tem muita gente que não tá levando em conta. Isso se a gente não tiver 48 clubes no próximo Super Mundial, tá? Anotem aí. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Vamos voltar aqui pro valor dos elencos. Vai ser demorado. Eu adoro analisar isso daqui, galera, porque isso aqui é um scanner. Marrocos, 500 milhões, né? Empatou com o Brasil, que é o dobro. Então mostra também um time muito bem treinado, né? Mostra aí que Marrocos aí, pô, com um time com valor de 50% conseguiu empatar. E foi massacrado pela França, mas mostrou um futebol também bom nessa Copa do Mundo. Senegal foi um futebol que eu achei legal. Bélgica, cara, com um valor de 547 milhões. Bélgica aí foi o único clube que fez gol na Espanha, tá? Espanha com mais do dobro do valor do elenco aí. Estados Unidos apresentou um futebol bom. Atento à MLS, tá, pessoal? Atento à MLS. 385 milhões. Pra mim, Suécia, meia boca. Holanda era um grande candidato a essa Copa do Mundo. Um valor de elenco de... Cadê a Holanda? 754 milhões. Achei que poderia chegar entre os 4, tá? Não conseguiu chegar, não foi competente aí o suficiente. Alemanha, né? Depois que faz o 7-1 no Brasil e ganha a Copa do Mundo de 2014, apesar do Bayern estar à frente aí do futebol e o Borussia Dortmund tá sempre revelando jogadores
aí, pô, do calibre A para a Europa, né? Já visto Hakimi, Haaland, Jude Bellingham. A Bundesliga tá à frente aí, mas a Alemanha ainda tá com algum problema, só não tá pior que a Itália, né? E Brasil. Mas a Alemanha tem que botar barbinha de molho aí também, porque tem uma seleção muito boa e, pô, nas últimas Copas foi eliminada por times muito abaixo, né? Coreia do Sul, México, nessa aí Paraguai, né? Então mostra que seleções, se o clube, você pode ter os jogadores caros, se não for bem treinado, ó, e classificou para a Copa, tá? Que a Europa não é tão fácil como a América do Sul para classificar para a Copa. Atento aí, viu, pessoal? Atento no Super Mundial. E aí nós temos as maiores goleadas aí, né? Aí eu acho interessante aqui porque a gente pode voltar ali a comparar o valor dos elencos, né? Nós tivemos aí Inglaterra e França, 6-4, pancadaria total, quase mesmo valor de elenco. Alemanha versus Curaçao, foi um extrato fidedigno do que se esperava, né? 7-1. Holanda versus a Suécia, 5-1. Aqui já destoou um pouco, pessoal. Destoou um pouco, porque a Holanda, com o valor de 754, deu uma goleada num valor de elenco de 400 milhões. Não tem nem o dobro. Então foi estranho isso daqui, viu? Suécia mal treinada. Canadá contra Catar, 6-0. Me surpreendeu. Marrocos versus Haiti, 4-2. Poderia não ter levado esses 2 gols, tá? Muito superior ao elenco do Haiti. Argélia, 3-3 com a Áustria. Vamos lá pro valor do elenco da Áustria aqui, vamos ver. Áustria, 245 milhões, um pouco menor do que o valor do elenco do Palmeiras, tá? A Áustria tá aqui. Argélia, 256 milhões, não, bem pau a pau. Pau a pau aí o valor dos 2 elencos. Bélgica manda 5-1 na Nova Zelândia, não vamos nem comentar, né? Auckland City é o exponente aí do Mundial de Clubes. Suécia e Tunísia, 5-1. Inglaterra e Croácia, 4-2. Foi tão uma goleada. E Turquia versus Estados Unidos, 3-2. Tem um vídeo muito interessante, pessoal, e eu faço questão de citá-lo aqui, do Natan QPJ, que ele nos mostra o que a Espanha está exportando para os próximos anos aí, e isso é um reflexo que vai ter nos mundiais de clube e no Super Mundial. Muito interessante essa reflexão, faço questão de te colocar aqui. E finalizando, eu vou colocar a seleção da Copa do Mundo com jogadores que já ganharam o Mundial de Clubes. E vocês vão achar bem interessante, não vai fugir muito da normalidade, mas vamos ver esse vídeo aqui. O Mundial está sendo dominado e o mais louco é perceber que nem eu, nem você e muitas das pessoas não tínhamos percebido isso. A reflexão que ele faz eu não tinha percebido muito, mas vamos lá. Quem está dominando? A Espanha. Ah, mas tá falando isso só porque eles ganharam a Copa do Mundo. Será? Olha isso aqui. Últimas 5 Copas do Mundo, a Espanha ganhou 2. Últimas 5 Copas do Mundo, Espanha ganha 2. Ok. Últimas 5 Eurocopas, a Espanha ganhou 3. Últimas 5 Eurocopas, a Espanha ganhou 3. Se nem falar, né? Últimas 20 Champions Leagues, o futebol espanhol ganhou 10. Últimas 20 Champions League, a Espanha ganha 10. Top clubes mais dominantes da história. 0-1 Real Madrid, segundo Barcelona. Real Madrid 14, 16, 17, 18 e até 22. Isso porque ganhou 24, tá? Mas base, principalmente os 5 títulos, né? 14 a 22. E o Barça 2009 e 2012. Cara, metade da Champions foi Barcelona e Real Madrid. Metade da Espanha. Ah, mas aí tem Real e Barcelona, fica fácil. Então tá, olha aqui, ó. Últimas 20 Europa League, o futebol espanhol ganhou 11. Cara, últimas 20 Europa League ganhou 11. Eu não tinha visto isso aqui. Sevilha, Atlético de... Ó, Sevilha ganha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cara. Atlético de Madrid 4. Cara, que bizarro. Nenhuma do Real e nenhuma do Barça. Nas finais europeias dessa temporada, na final da Champions League, os 2 treinadores eram espanhóis. Os 2 treinadores, tanto do Arsenal quanto do PSG, os 2 são espanhóis, cara. Na Champions League feminina, os 2 treinadores eram espanhóis também. Na final da Europa League, um treinador era espanhol e na final da Conference League, um treinador era espanhol. O melhor treinador do mundo por seleções hoje, Luis de la Fuente, é espanhol. O melhor treinador do mundo por clubes hoje, Luis Henrique, é espanhol. O melhor treinador da história recente, talvez da história inteira, é espanhol também.
Guardiola é o melhor da história. Luiz Henrique hoje é o melhor treinador. É o melhor treinador hoje, o Luiz Henrique, quando o PSG é o campeão da Champions League. E o De La Fuentes ganhou a Copa. A Espanha tá montando um método de jogo que é praticamente impossível de separar. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de seguir nós aí, dá uma moral, segue nós aí, tem futebol todo dia. Pra você entender como o domínio deles está amplo, olha isso aqui, ó. Enquanto rolava a Copa do Mundo, rolou a Euro Sub-19. Na Copa, muita gente ficou chocado com a defesa da Espanha, que foi campeã em 8 jogos, tomando só um gol. Eu fiquei chocado porque os caras não chutam pro gol, né? A Espanha, a defesa dela é o ataque. Isso daí remete ao início do futebol total da Holanda de 74, do Ajax, de Cruyff, né, que foi tricampeão da Champions e campeão mundial porque desistiu de 2 mundiais de clube, né? Mas a Espanha, cara... Por isso que eu achei que o Bono deveria ser o goleiro da Copa, né? Por tudo que ele fez, né? O goleiro do Marrocos. E não o goleiro da Espanha. Mas o goleiro da Espanha não trabalhou muito, né? Porque a Espanha não deixava chegar no gol. A Espanha não deixava chegar no gol. A Espanha toma um gol na Copa. Mas olha esse dado aqui. 7 jogos, nenhum gol. Sub-19, a Espanha. Você tá entendendo o que acontece? Você acha que é coincidência que a seleção profissional e a seleção do Sub-19 jogam do mesmo jeito, tem o mesmo padrão e as mesmas características? O método deles já tá tão enraizado que quem tá no Sub-19, Sub-20, profissional, já sabe o que tem que fazer e faz do mesmo jeito. O cara que vai chegar lá daqui 10 anos já sabe como ele vai ter que chegar lá. E o mais louco é isso aqui, ó. A gente falou tanto da geração francesa, o Mbappé na próxima Copa ele já vai ter 31 anos. O Yamal e o Kubarsi na próxima Copa vão ter 23 anos. Eles poderiam estar jogando essa Euro Sub-19. Em vez disso, eles estavam jogando a Copa do Mundo. Em 2034, na outra Copa, eles vão ter 27. E lá em 2038, aí sim eles vão ter 31, que é a idade do Mbappé na próxima. Ferrou, galera. Espanha, com certeza, tricampeã mundial. Pelo menos nas próximas 3 Copas, a Espanha vai levar 1. Tudo indica isso. Só se acontecer uma zebra. Os caras é muito novo. Em 2034, daqui 2 Copas, o Yamal vai ter 27. Cucurella 35. Nico Williams 32. Os caras têm muita Copa pela frente, pessoal. Que filosofia aí da Espanha, hein? Cara, Espanha dominando o futebol do mundo. Muito bom esse vídeo. O que é a minha reflexão? É realmente, pessoal. Tudo faz eu acreditar que o Barcelona, que é a base da seleção da Espanha, deva ganhar uma das próximas Champions League. Se conseguir acurado, se conseguir fazer gol. Por quê? E aí tudo faz eu acreditar que o quê? Que se o Barcelona conseguir converter mais gols e continuar com essa filosofia, grandes chances aí, né, do Barcelona voltar para a prateleira da Europa ganhando a Champions League. Ou o Real Madrid. Lembrando que Cucurella foi pro Real Madrid. Campeão com a Espanha de todos esses títulos, campeão com o Chelsea da Copa do Mundo de Clubes, tá? Com o melhor ataque da Copa do Mundo, que é o ataque do Real Madrid. Bellingham, Mbappé, Vini Júnior, Arda Güler. Real Madrid e Barça, hein? Vamos ver se o PSG e Bayern conseguem manter, né? E isso sem falar que o City foi o clube mais bem representado, né, nessa Copa do Mundo. Cara, que doideira. Que doideira. Pessoal, o episódio é longo. Nesse momento eu vou fazer a seleção. Eu montei a seleção da Copa do Mundo com os jogadores e os seus desempenhos, só que com só jogadores que ganharam o Mundial de Clubes já na história. O cara que levantou o caneco do Mundial de Clubes e que jogou essa Copa do Mundo, eu peguei o melhor desempenho deles, quem foram os que desempenharam melhores as funções, não foi muito difícil, e fiz a seleção da Copa do Mundo com jogadores que já ganharam o Mundial de Clubes, porque, velho, porque esse canal aqui é de Mundial, né, velho? É óbvio que eu ia fazer, né? É óbvio que eu ia fazer essa seleção. Então vamos lá, né? Vamos lá. Então vamos começar aqui. Vamos começar aqui no gol. Courtois. Courtois ganha com o Real Madrid 18, 22 e 24 no Mundial de Clubes. Fez, apesar de ter sido machucado, né, levou a Bélgica muito longe aí nessa Copa. Leva a Bélgica para uma quarta de final. Pô, a Bélgica jogou muito bem essa Copa. Realmente, assim, foi um orgulho ver o jeito que a Bélgica jogou e o único clube que conseguiu ainda vazar, né? Mas Courtois se machuca, a Bélgica não classifica, mas Courtois, tricampeão mundial, jogou muito bem essa Copa, é o melhor goleiro avaliado. Zagueiro central, Tchouaméni. Tchouaméni joga de volante na França, mas era zagueiro também no Real Madrid. E Tchouaméni, aí, ele tem aí um título com o Real Madrid em 2024, fez uma boa participação na Copa, parabéns, está como nosso zagueiro. Rudiger ganha com o Real 2021 e 2020, ganha com o Real em 2024 o Mundial de Clubes e 2021 com o Chelsea, tá? Pra vocês lembrem. E o Rudiger jogou bem a Copa, só que não dependeu só dele, né? Infelizmente pararam ali no Paraguai, mas foi uma Copa boa e quase não tem zagueiro que jogou bem essa Copa que ganhou o Mundial de Clube, tá?
Dupla de zaga, Tchouaméni e Joe Rudiger. Lateral direito, Hakimi. Faz uma puta de uma Copa por Marrocos. Hakimi ganha com o PSG aí, bicampeão mundial de clubes, né? Lateral esquerdo, vocês têm dúvida? Cucurella! Você come a paella, filha da mãe. Cucurella. Ganha com o Chelsea a Copa do Mundo de Clubes em 2025. Cucurella, lateral esquerdo, melhor lateral esquerdo da Copa, sem sombra de dúvidas. Volantes, Rodri e Enzo Fernandes. Rodri, o garçom, o Zidane da Espanha. Não concordo dele ter ganhado como melhor jogador da Copa, mas Rodri ganha com o City, né, o Mundial de Clubes, tá em cima do Fluminense. E o Enzo Fernandes ganha a Copa do Mundo de Clubes. Enzo Fernandes, apesar de ser uma índole, né, um cara que, nossa, cara, me dá ódio, principalmente porque o meu Palmeiras também perde pro Chelsea, né, e ele ser argentino, mas o Enzo Fernandes agarra a força, faz 2 gols que levaram a Argentina aí, passando de fase, né, faz contra Cabo Verde de cabeça, faz gol contra a Inglaterra. Enzo Fernandes, com certeza, um dos melhores volantes aí da Copa e campeão no Mundial de Clubes. Meio campo, Messi. Não preciso falar mais nada, né? Senhor das assistências, 8 gols na Copa, tricampeão com o Barcelona. E ataque, sem sombra de dúvidas, Dembélé, Haaland e Mbappé. Haaland com City, Dembélé ganha com o PSG e Mbappé ganha com o Real Madrid o Mundial de Clubes, mesmo sem ter Champions League. Essa é a minha seleção da Copa do Mundo, de jogadores que jogaram muito bem a Copa do Mundo e que já levantaram o caneco. Pessoal, eu falei que o episódio ia ser longo, foi um retorno 4 meses aí após essa pausa nos episódios. Vamos retomar os episódios agora. O próximo episódio nós vamos falar a respeito do que vai acontecer na Intercontinental no final do ano, quais foram os clubes que já estão classificados, como está o ranking do Super Mundial, scanner da Libertadores, o que aconteceu na Champions League, como que estão as outras ligas. Cansei, galera. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, porque aqui, cara, eu chapo no teu peito tudo sobre Copa do Mundo, mas com scanner no Mundial de Clubes. Até a próxima.